Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida, família, casamento, negócios, projetos, sonhos, que haja uma visitação sobrenatural de Deus na tua vida agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, toque-a com a tua glória, toque-a com o teu favor. E, Senhor, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Santifica nossos lábios, nossos olhos, todo o nosso ser. Nos rendemos a Ti, Jesus, completamente e consagramos a Ti esse dia, para que esse dia seja uma bênção, no nome de Jesus. Deus te abençoe, estamos firmes no propósito, orando por vitória em todos os níveis, orando às 6 da manhã e às 18 horas. É uma alegria para mim começar o dia aqui junto com você hoje. E eu quero começar com um testemunho que glorifica o nome de Jesus. Testemunho que vai edificar a sua fé. Deus opera milagres e maravilhas acontecem aqui nas orações. Você crê nisso? Eu quero compartilhar esse testemunho da Magda. No dia 24 de maio, ela teve um acidente de trabalho de 2024. Um tombo aparentemente bobo, mas que destruiu meu braço direito e me fez perder todos os movimentos. Passei por uma cirurgia onde foi colocada uma placa e 22 parafusos. No início eu não sentia meu braço, ele ficou completamente sem movimento, como acontece com quem sofre um derrame. Todos os diagnósticos indicavam que ele não voltaria a ficar firme. Numa segunda, cansada da dor e da frustração, eu fui dormir. Na madrugada acordei às 3 horas da manhã com muita dor e senti como se alguém estivesse mexendo perto do meu cotovelo. Na hora sorri e falei com Deus, o Senhor está mexendo no meu braço. Quando acordei pela manhã percebi que estava levantando a minha mão sozinha. Sempre criei na palavra que o Senhor liberou para mim em uma live das 6 horas da manhã, quando falou o ano do meu nascimento e mencionou a pulseira do hospital, dizendo que Deus estava visitando uma pessoa que estava de cama e que a cura seria completa. Cada vez que recebia um diagnóstico ruim dizendo que meu braço não voltaria ao normal, eu me agarrava àquela palavra e a certeza de que seria curada. Jesus Cristo opera milagres. Que maravilha teu testemunho, Magda. Eu fico feliz por você. Jesus é lindo. Olha o que Ele está fazendo. Que maravilha, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, você que está aí ao vivo junto conosco? Que coisa tremenda, gente. Por isso que a gente tem que compartilhar as orações. Tem tanta coisa boa acontecendo. Deus está fazendo tantas coisas lindas, maravilhosas. E nós estamos aqui, somos testemunhas oculares dessa grandiosidade que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre Davi e a sua intimidade com Deus. Como isso impactou no seu destino. A tua intimidade com Deus, ela vai impactar diretamente no teu caminho. Em 1 Samuel capítulo 30, se você puder me acompanha, seja escutando ou com uma Bíblia aberta. 1 Samuel 30, verso 3 diz assim: Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Giselita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada, por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa é a primeira parte. Eu quero que você entenda que Davi, ele estava fazendo a vontade de Deus. Deus tinha planos na vida dele. Mas a Bíblia diz que um exército inimigo atacou a cidade de Davi, aonde estava as mulheres dos seus homens, estava os filhos
de todos que acompanhavam Davi. E quando Davi chegou na cidade, a cidade estava destruída e todos haviam sido levados cativos. Diz que eles choraram muito e depois disso começou os levantes, onde homens começaram talvez a xingar Davi, outros a dizer que iriam matá-lo, destruí-lo, enfim. Porque quando se está passando por uma tensão dessas, o ânimo das pessoas se descontrola. E aonde que eles foram para, descomprimir a sua alma e para, tirar aquela raiva? Eles foram na cabeça, eles foram a Davi. As pessoas sempre tentam culpar os outros pelas derrotas e pelos problemas que eles estão enfrentando. Davi não tinha culpa do que estava acontecendo, ainda que ele estava guerreando as guerras do Senhor e deixou a família, talvez sem um exército, sem os pais para protegerem os filhos, sem os maridos para protegerem os filhos. No entanto, não era motivo do exército dele, que era tão leal a ele, querer matá-lo. Mas a Bíblia diz aqui que Davi, em meio, a esse caos que ele estava vivendo, ele se fortaleceu no Senhor. Todos nós vivemos caos em nossa vida. Momentos onde, as pessoas querem a nossa cabeça. Momentos que está tudo estranho e você está inseguro com tudo aquilo que está vendo, porque talvez na cabeça de Davi isso não fizesse lógica, porque ele estava batalhando as batalhas do Senhor e agora a cidade que era para estar protegida estava por terra. Então, em meio a esses conflitos, até mesmo internos, Davi se fortaleceu em Deus. Você sabe o que significa se fortalecer em Deus? Mesmo em meio à dor, você dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo em meio ao caos, você se dobrar para orar e confiar que o Senhor tem um plano. Eu creio que Davi estava com essa conexão de Deus. Ele acreditava que Deus tinha um plano. E assim nós também temos que acreditar que Deus tem um plano. No verso 7 de 1 Samuel capítulo 30, diz assim: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Davi, ele pediu permissão a Deus para ir atrás dos seus inimigos. Então, guarde bem isso no seu coração. Mesmo em meio à dificuldade, que ele poderia ser impulsivo, que ele poderia dizer aos homens: vamos atrás deles, ele decidiu orar e pedir uma permissão para Deus, pedir uma direção para Deus. É isso que a gente não faz, porque quando temos problemas para resolver, a gente já sai resolvendo do nosso jeito e queremos vencer a batalha usando as nossas próprias estratégias, com as nossas próprias ideias, e não é assim que vai funcionar. Quem tem uma palavra carrega não só um amparato de Deus, mas carrega também uma permissão de Deus, aonde Deus ele está lhe abençoando para você ir. Então, a direção vem a bênção, tornando você abençoado. E Davi sabia, e eu, me emociono com isso, porque uma pessoa que realmente acredita que uma direção de Deus é tudo o que ela precisa, além das suas forças, porque Davi era habilidoso, ele com certeza, se perseguisse pelo natural, ele conseguiria alcançar, mas ele dependia de Deus. Nós precisamos depender de Deus para termos resultados maiores. A nossa dependência de Deus, ela também é um louvor. A nossa dependência de Deus é uma adoração. A nossa dependência de Deus faz com que aceleremos no nosso propósito. Deus estava aprovando o coração de Davi e ao mesmo tempo ele estava sendo aprovado por Deus, porque ele agiu do jeito certo. Ele agiu do jeito certo, ele orou a Deus: Senhor, eu vou, o Senhor vai me dar vitória. Porque ele não sabia para onde ir. Ele não sabia para onde ir. Imagina, um território, você não tem GPS,
né? Você não tem um helicóptero para fazer busca, você não tem carro, só tem cavalo. E sabe para onde ele iria? Aqueles inimigos, eles poderiam ter ido para qualquer lado. Então Davi precisava realmente de um milagre de Deus, ele precisava de uma direção de Deus, e ele se colocou nessa dependência. E aqui também me surge algumas coisas. As pessoas te amam até que algo errado acontece com você. As pessoas te amam até você não falhar, até elas não se decepcionarem. Tem gente que vai estar com você, sabe, enquanto você está vencendo. Porque se você parar de vencer, elas vão deixar você. E isso faz parte da nossa caminhada, faz parte da faculdade do Espírito Santo na nossa vida. As pessoas não lidam bem com isso. Em grande parte não lida bem. Porque ela pensa assim, quem deveria estar comigo não está. E isso cria uma revolta nas pessoas. Muitos dos discursos que a gente vê, até na própria internet, na verdade você vê às vezes a pessoa defendendo uma coisa ou falando uma coisa, e tudo aquilo é resultado de um trauma que a pessoa carrega. Porque foi abandonada, porque não acredita mais em ninguém, não acredita mais em nada. Tem gente que senta para conversar comigo e diz exatamente isso. Eu não acredito mais em ninguém. Eu sei que isso é uma coisa muito forte que eu estou falando, mas tem gente que me diz isso. Eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito mais em nada, porque fizeram isso para mim. Eu sei, é dolorido demais. Isso machuca a gente por dentro. Isso é uma dor na alma, é uma raiva também que dá na pessoa. Mas, sabe, em meio a tudo isso, nós temos que aprender a lidar com a situação, a administrar ela. Escreve aqui nos comentários, você tem que aprender a administrar as situações. Porque algumas pessoas, quando elas são feridas, elas já vão para a internet e rasgam o verbo. Quando são feridas, elas ficam tão revoltadas e começam a descontar em todo mundo. E um detalhe, quando uma pessoa está ferida, qualquer coisa que acontecer, por menor que seja, ela já vai tornar aquilo um monstro na vida dela, porque ela está machucada. Uma pessoa que está machucada, sabe, até do braço, nós lemos aqui o testemunho dessa mulher que não conseguia ter mobilidade no braço. Bem, se você tocasse no braço dela com o seu dedo, enquanto ela, logo após ela ter feito a cirurgia, ela vai gritar de dor? Por quê? Porque ela está sensível à dor, ela está sensível, ela está machucada. Na vida da gente é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela está machucada, ela está tão machucada que acontece, sabe, a mínima vírgula, e ela já, sabe, atropela tudo pela frente e já começa a falar um monte de coisa. A Bíblia nos diz no verso 14, olha o que está escrito: nós fizemos uma incursão sobre o Neguebe dos Queratitas, sobre o de Judá e sobre o de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi, poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele, jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, eu descerei e te guiarei a essa tropa. Deus enviou uma pessoa que estava perdida e que Davi ajudou no caminho. E essa pessoa, ela esteve com a tropa que atacou Ziclag, que atacou a cidade de Davi. Olha que tremendo. E Davi ajudou essa pessoa, deu comida, deu água, e essa pessoa o guiou até a tropa inimiga. Quando você ora, Deus vai preparando tudo no seu caminho. Deus prepara as pessoas, Deus prepara a porta aberta, Deus prepara o colégio para os seus filhos. Sabe, Deus vai preparando tudo. Tudo acontece pela direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, sabe, você está com aquele que abre portas, exatamente, aquele que abre portas para você. E se você prestar atenção, Davi, quando encontrou esse homem no caminho, ele foi ignorado pelos seus aliados, mas ele foi recebido por Davi. Tem gente que vai sair de lugares só por tua causa. Deus vai colocar pessoas para te ajudar, pessoas para serem bênção na tua vida, só por tua causa, porque você está numa direção de Deus.
Então, estar na direção de Deus vai atrair os ajudantes do destino para que eu consiga encontrar o meu propósito. Então, você não está sozinho como você pensa. Existe todo um trabalhar de Deus. Então, quando eu estou na direção de Deus, Deus está trabalhando na minha vida. Quando eu estou na direção de Deus, as coisas estão acontecendo numa velocidade maior do que eu imagino. Agora, eu quero que você volte ao verso 8. Olha o que está escrito. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Sabe o que os homens fazem? Eles fazem primeiro e depois pedem ajuda para Deus. Então eles abrem a empresa e depois pedem ajuda para Deus. Eles mudam e depois pedem ajuda para Deus. Eles decidem e depois pedem ajuda para Deus. E quando tudo dá errado, aí eles pedem ajuda para Deus. Davi fez ao contrário. Ele primeiro disse: o Senhor vai estar comigo nisso? Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Senhor, tu vai estar comigo. Ou seja, antes de eu colocar a mão na massa, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, tu vai estar nesse negócio? Tu vai estar comigo? Porque é o que eu preciso. Eu não devo confiar nas minhas habilidades, eu não devo confiar nos meus recursos. Eu tenho que confiar na direção de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Não confie nos teus recursos. Não confie nas tuas habilidades, por maiores e melhores que elas sejam. Você precisa de uma direção de Deus. É uma direção de Deus que você precisa. É a direção de Deus na tua vida que vai fazer toda a diferença. É a direção de Deus. Então, não é, fazer primeiro e depois pedir ajuda para Deus. É primeiro pedir a direção para Deus e depois fazer. Essa é a ordem certa no mundo espiritual, no reino de Deus, de fazer as coisas. É por isso que eu falei sobre a permissão. Davi pegou uma permissão com Deus. Davi pegou um passe livre. Davi pegou, uma autorização para romper contra qualquer exército. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma autorização divina, mesmo que o exército inimigo seja 10 vezes, ou 20 vezes, ou 40 vezes maior do que você vai vencê-los. Não me pergunte como, mas você vai vencê-los. Porque você tem uma autorização do céu. As pessoas não têm ideia, mas uma direção de Deus é uma autorização na terra. Tudo se dobra à autorização que Deus te deu. Tudo se dobra. Ou seja, inimigos, circunstâncias, doenças, qualquer tipo de mal no seu caminho se dobra porque você tem uma autorização. É por isso que não se meta com alguém que tem uma autorização de Deus. Não se meta, não se coloque no caminho dessa pessoa que tem uma autorização de Deus. Você sabe que quando você carrega uma autorização de Deus, você está com o caminho aberto, está tudo liberado, é só você avançar. E você está carregado, de uma autoridade divina para poder avançar. Sentimentos não são fatos, eles flutuam dentro de nós. Então, eu querer uma coisa é uma coisa. Agora, qual que é a direção de Deus? Meus sentimentos flutuam. Ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra. Ora eu sinto uma coisa, ora eu sinto outra coisa. Então os sentimentos, eles estão aqui conosco, eles estão flutuando dentro de nós. Mas qual que é a direção de Deus? É terrível quando você tem que ser guiado pelos, eu posso dizer, humores ou inconstâncias de alguém. Uma pessoa que não busca a direção de Deus. Uma pessoa que um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia está para cima, outro dia está para baixo. Um dia ela quer quebrar tudo, outro dia ela quer construir tudo. É difícil. Você está debaixo de uma autoridade ou de uma liderança, que não ouve a Deus. Porque quando você segue uma liderança, qualquer tipo de trabalho, de igreja, de qualquer tipo, que segue a direção de Deus, você está sempre amparado. Não importa as mudanças que acontecerão, você está amparado. Você está amparado porque você
está seguindo alguém que ouve a Deus. Então, é preciso evitar decisões emocionais. E é isso que eu guerreio comigo mesmo, sabe por quê? Porque eu aprendi, assim como a Bíblia diz, que quando Deus falou com Abraão que ele deveria entregar o filho dele, no outro dia de manhã, bem cedo, ele foi fazer o que Deus disse. Eu não sei se ele consultou a mulher dele, mas eu sei que ele foi fazer o que Deus direcionou. Talvez se ele consultasse a mulher dele, talvez Sara não iria permitir. Então Abraão, de manhã cedo, ele ouviu num dia, de manhã cedo, outro dia, ele já se movimentou. Hoje eu tento fazer exatamente isso. Se Deus fala, eu me mexo. Se Deus fala, não importa se é na madrugada, não importa, eu no outro dia já estou mexendo naquilo que Deus falou comigo. Eu aprendi isso. Quanto mais rápido você obedecer, mais Deus vai poder confiar a você os segredos e os mistérios dele. Então, essa presteza, essa é a palavra, a presteza em ouvir a Deus, a presteza em obedecer, vai redundar em glória, em riquezas no teu caminho e na tua família. Davi conquistou, Davi venceu esse exército, Davi teve uma grande vitória. E os homens que queriam matá-lo agora estavam o jogando para o alto e dizendo: você é o cara, Davi. Mas na verdade Davi sabia que Deus, quando Deus dá a direção, não depende mais dele. Quando Deus dá a direção, ele só tem que seguir o fluxo e as coisas acontecerão. E é isso que nós devemos entender, que se formos guiados por Deus, nós sempre caminharemos bem e iremos vencer. Eu deixo essa instrução ao teu coração, em nome de Jesus. Quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero fazer um convite para você. Segunda e terça da semana que vem agora, segunda e terça, nós vamos ter um grande evento, é o nosso seminário de batalha espiritual. Grandes nomes de ministérios de libertação do Brasil estarão conosco. Serão 2 dias, onde nós vamos abrir coisas que nunca falamos para você. Com certeza você vai ser muito abençoado, é exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom. E se você quiser ser nosso aluno, ainda que você seja por um mês apenas, você pode hoje mesmo se tornar nosso aluno. Vá no meu site www.viniciusda7.com.br ou aqui na descrição do vídeo. Também tem o meu site e o site da Academia, onde você pode entrar direto e fazer a sua inscrição para poder se tornar nosso aluno. Essa escola online é uma bênção, eu tenho dito isso. Ela é uma bênção porque ela está sendo uma plataforma de transformação na vida de muitas pessoas. Quem é aluno da academia que está aqui junto comigo hoje sabe do que eu estou falando. É assuntos primorosos, é uma bênção de Deus, tem uma unção especial sobre essa academia. E o que Deus me falou e já está acontecendo. Pessoas estão tendo o seu discernimento acelerado, coisas estão sendo construídas na vida de pessoas. Por isso eu convido você a estar junto conosco. E também domingo agora nós vamos ter um culto especial. Eu vou ministrar sobre poder e autoridade no reino de Deus. E no final quero fazer uma oração sobre todos aqueles que estão carregados, pesados espiritualmente. E se você conhece pessoas pesadas, domingo 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Declarar Salmos 91, quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas agora essa oração. Você pode fazer isso? Compartilhar aí com 7 pessoas? Compartilhe aí com teus amigos, teus parentes, as pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,
e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou já nos comentários o seu pedido de oração? E eu quero pedir uma coisa para toda mãe que está me escutando agora. Para toda mãe que está me escutando agora. É importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. É muito importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. Então, compartilhe agora essa oração com os teus filhos, noras, genros, amém? Compartilha com eles, com teus netos, se você já tem neto, já grande, compartilha com essa pessoa no nome de Jesus. E às 9 da manhã de hoje, eu vou colocar o trecho de uma entrevista que eu tive com o Tiago Brunet. Eu convido você a estar com a gente, tá bom? Hoje, às 9 horas da manhã, eu vou colocar um trecho, nós vamos falar sobre críticas. Como lidar com as críticas, como vencer críticas e perseguições, tá bom? Então, 9 da manhã, não perca, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar, Senhor Deus e Pai. Dá vitória a essa pessoa que está me ouvindo agora. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dela. E a minha oração, Pai, é para que ela seja visitada pelo teu poder agora e que haja vitória em todos os níveis. Haja vitória em todos os níveis na vida dela, na sua casa, na sua família. Que caia por terra todos os bloqueios de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a vida dessa pessoa não prospere. Nós quebramos agora a influência de Satanás contra a vida dessa pessoa, contra a sua família e contra seus negócios, e nós dizemos: mal acabou para você, sai dessa casa, sai deste lugar, e que a partir de hoje entre avanço nessa vida, a partir de hoje entre transformação, a partir de hoje entre mudança. Eu oro quebrando agora as correntes de Satanás e declaro, Senhor, a tua bênção sobre essa vida, sobre sua família, sobre seus negócios. Oramos agora, Pai, declarando que vai haver transformação dentro deste lar, vai haver transformação dentro dessa casa e que a paz de Deus vai reinar neste lugar. Oro também por todo aquele que está doente. No nome de Jesus, que seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde, que toda alergia renda-se a Jesus, todo câncer renda-se a Jesus, todo peso nas pernas, nos ombros, nas costas, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, que todo problema, toda doença que essa pessoa tem no sangue, nos órgãos, que haja cura e restauração agora, completa e total, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai, dá vitória para essa casa, dá vitória para essa família. Quebra agora, Pai, as correntes do inimigo em nome de Jesus e traga tempos, Senhor, de grande refrigério, tempos de abundância, tempos de crescimento, um crescimento sobrenatural. E eu oro, Senhor, para que o dia de hoje seja um dia de portas abertas, de segurança, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída e nos livre de toda maldade, no nome de Jesus. Pai, pedimos a tua bênção e o teu favor. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Espero que você tenha sido muito abençoado. E se você recebeu essa palavra profética, compartilha com outras pessoas. Às 9 da manhã eu te aguardo aqui junto com a gente. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total na vida, na família, nos negócios, nos projetos, nos sonhos. Pedimos que o Senhor esteja à nossa frente. Tu és o nosso protetor, ó Deus. Confiamos em Ti. Livra-nos do mal, das ciladas do diabo, das tentações.
Livra-nos, ó Pai, daquilo que é armado, projetado, forjado contra nossas vidas, e venha nos guardar, venha guardar a nossa mente, venha guardar o nosso coração, venha nos conduzir, Espírito Santo, e que toda maldade contra nós, contra a nossa casa, contra a vida dessa pessoa que está aqui em oração junto conosco nesse momento, que a inveja caia por terra, a perseguição caia por terra, tudo aquilo, Senhor, que vem para atrapalhar, para confundir, para perturbar, que caia por terra no nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, liberando palavras sobre o nosso caminho, sobre o nosso destino e sobre tudo que está ao nosso redor, que está diante dos Teus olhos, está debaixo do Teu cuidado. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos protege e estamos seguros em Ti, ó Deus. Estamos seguros na Tua presença. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos, libera do Teu poder sobre nossas vidas, libera do Teu favor, Pai, no nome de Jesus, e nos enche de amor, Pai, por aqueles que muitas vezes nos fazem o mal. Nós te pedimos, encha-nos de amor para perdoá-los. Sim, Pai, encha-nos da Tua presença para que possamos ser luz aqui nesse mundo. Senhor, oramos para que o Senhor nos dê sabedoria para liberar palavras, sabedoria, meu Deus, para cuidar da nossa casa, sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Dá-nos a Tua graça, Pai, dá-nos a Tua graça. E nós oramos também, Pai, por todos aqueles que têm sido perseguidos, por todos aqueles que têm sido oprimidos, que o Senhor dê livramento a eles. Nos colocamos agora como intercessores em favor deles e pedimos a Tua proteção e a Tua bênção no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração, sobre a tua família. Quero pedir a você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. E se você puder compartilhar com outras pessoas, faça isso. Estamos hoje no 7º dia do nosso propósito de 21 dias. 7º dia, orando por transformação. A transformação total e completa que somente Deus pode operar na nossa vida. Deus me deu uma palavra em Mateus capítulo 19. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Mateus 19, verso 27. Olha o que Pedro respondeu. Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Você sabe o que essa palavra aqui está nos dizendo? Essa palavra está nos dizendo que existe um custo para seguir a Jesus. Como assim um custo para seguir a Jesus? A Bíblia está dizendo aqui que Pedro respondeu a Jesus, Senhor, e nós que tudo deixamos para te seguir. Toda pessoa que quer seguir Jesus vai ter que deixar algumas coisas. Toda pessoa que quer seguir Jesus vai ter que abandonar o pecado, vai ter que abandonar o caminho errado, as amizades erradas, vai ter que abandonar até se estiver fazendo um trabalho ilícito, vai ter que abandonar aquilo. Por quê? Porque seguir a Jesus envolve renúncia. Seguir Jesus é um caminho extraordinário, mas é um caminho que exige da gente abrir mão da nossa vontade, abrir mão do querer da carne, porque a carne deseja muitas coisas, e seguir a Deus. Seguir a Deus, seguir o que Deus tem para a nossa vida. Nós sabemos que isso envolve, muitas vezes, até abandonar um linguajar errado, a forma como você fala. Às vezes a gente vem do mundo
e vem cheio de manias erradas, uma linguagem distorcida e também não só uma linguagem distorcida, mas uma mentalidade mundana. E quando você segue a Jesus, você tem que deixar isso para trás. Aquela mentalidade, sabe, que muitas vezes quer dar o troco, que muitas vezes quer revidar, aquela mentalidade de ir para cima, de agredir com palavras, de agredir com ações. Bem, quando você segue Jesus, você tem que largar, renunciar àquela vida velha. E toda renúncia, qualquer tipo de renúncia, envolve disputa dentro da sua alma. Porque a sua alma se acostumou, a segurar certas coisas. A sua alma se acostumou a dar atenção a certas coisas. No entanto, quando nós resolvemos seguir a Jesus, essas disputas têm que perder força dentro de nós. Quando decidimos seguir a Jesus, nós devemos jogar para lá, aquilo que não edifica mais a nossa vida, aquilo que não faz mais parte da nossa caminhada. E não adianta, por mais que você queira carregar para a sua nova vida as bagagens antigas que você carregava, não cabe. Porque a Bíblia diz que o caminho é estreito. O caminho é estreito. E esse caminho é um caminho de renúncia. É um caminho que você vai ter que abrir mão de certas coisas. No entanto, tem uma recompensa também. A Bíblia diz que nessa vida, você vai ter 100 vezes mais. Nessa vida, Deus vai te abençoar tão poderosamente, tão infinitamente mais, que tudo aquilo que você abriu mão não é nada comparado ao que Deus vai fazer na sua vida. Aqui nessa palavra, o Senhor estava fazendo promessas para os apóstolos, mas estava fazendo promessas também para nós. Porque isso aqui nos inclui, está escrito, e todo aquele, daí já não está falando só dos apóstolos, está falando também de nós, e todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, pai, mãe, esposa, filhos, o campo por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo aqui que ainda nessa vida o Senhor vai te abençoar de forma tão abundante, tão poderosa em todas as áreas da sua vida e depois ainda a vida eterna. Quer coisa melhor do que isso? Ou seja, Jesus nos pede coisas, realmente Ele nos pede entrega, Ele nos pede obediência, Ele nos pede rendição, Ele nos pede para a gente se arrepender dos nossos pecados, sair dos caminhos errados, se afastar de gente ruim, enfim, não revidar da maneira natural do sistema do mundo, porque o mundo tem um sistema para fazer as coisas. O mundo tem uma forma de fazer as coisas e essa forma não é cabível para nós. Essa forma nós não temos como aceitar, não temos como nos entregar a essa forma, mas devemos entender o que está escrito na palavra, que o Senhor, nessa vida nos recompensará e depois nos dará ainda a vida eterna. Ou seja, se o que Deus tem para mim é infinitamente maior e infinitamente melhor do que quando eu tinha o passado, quando eu vivia no mundo, quando eu andava naquele caminho, então por que eu vou deixar com que a disputa do velho homem tenha primazia ou prevaleça na minha vida? Eu não posso deixar. Por isso, sempre que Deus quiser tirar algo de você, do seu coração, um costume errado que você tem, querer mudar algo dentro do seu coração, deixa Ele mudar. Deixa Ele mudar a tua mesa, deixa Ele mudar as tuas amizades, deixa Ele mudar teu linguajar, deixa Ele mudar a tua mentalidade, deixa Ele mudar a forma errada como você conduzir as coisas, Deixa Ele mudar tudo que tiver que mudar, porque Ele tem o melhor preparado para você em cada área. O que eu acredito que servir a Deus é infinitamente melhor do que qualquer coisa que você tinha antes ou qualquer coisa que o mundo vai te oferecer.
Na tentação de Jesus no deserto, nós vemos ali que o tentador, ele ofereceu muitas coisas a Jesus. Ele ofereceu poder, ele ofereceu honra, ele ofereceu dinheiro, ele ofereceu os reinos desse mundo. Olha só, os reinos desse mundo. Ele ofereceu tudo isso a Jesus e Jesus, ele não aceitou, não houve acordo, Nada que Satanás colocou na mesa para que Jesus aceitasse, Jesus aceitou. Porque Jesus sabia que o que importa é fazer a vontade do Pai Celestial. Quando nós colocamos isso no nosso coração, que o que importa é fazer a vontade de Deus, o que importa é colocar Deus acima da nossa vontade, acima do nosso querer, acima até mesmo do que você quer fazer como homem. Porque às vezes, ninguém, como eu sempre digo, ninguém tem sangue de barata. Ninguém tem sangue de barata. As pessoas reagem. As pessoas reagem de forma positiva e de forma negativa. E muitas vezes, sabe, o velho homem, ele tenta chamar você para ter uma atitude velha, uma atitude que não faz mais parte da vida nova, uma atitude que não faz mais parte, não condiz, não encaixa mais com o novo caminho que você está, com a nova vida que você está. É por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, não deixe esse velho homem aí sair para fora. Não deixe esse velho homem, sabe, imperar sobre você. Não deixe ele tomar conta aí de você. Caso contrário, ele vai lhe arrastar. Ele vai lhe arrastar para lugares de justiça própria. Ele vai lhe arrastar para lugares de destruição. Ele vai lhe arrastar para lugares de vício. A sua carne, a nossa carne, ela fala. A nossa carne, ela fala. E ela tenta nos perturbar, ela tenta nos oprimir, ela tenta de alguma forma, sabe, sabotar aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. É verdade. Existe sabotadores, que talvez eu fale até na oração da noite, sabotadores espirituais que estão sempre, sabe, no nosso caminho, tentando nos tirar do propósito, nos tirar do foco, fazer com que a gente comece a guerrear uns contra os outros, a brigar uns contra os outros e esquecer da cruz, esquecer do propósito, esquecer do projeto que Deus tem. E nós temos visto nesse tempo as pessoas esquecendo, sabe, do propósito para começar a guerrear uns contra os outros. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que as pessoas guerreiem, que as pessoas batalhem umas contra as outras. O inimigo quer é que você, sabe, de alguma forma, você seja manipulado pela sua carne, pelo sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo é assim, é tomar lá da cá, fizeram para você, faz pior. Esse é o sistema do mundo, mas não é o sistema do reino de Deus. O sistema do reino de Deus é diferente. O sistema do reino de Deus é diferente. Se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você tem que fazer as coisas diferentes. Eu sei, e um detalhe, tem uma das mensagens que eu ministrei há alguns meses atrás, ministrei até na igreja essa mensagem, é que a gente tem que saber o que faz com a vantagem. Como assim saber o que faz com a vantagem? Porque às vezes até a vantagem que você tem pode fazer você pecar. Por exemplo, uma pessoa tem dinheiro, ela tem recurso, aí alguém apronta para ela. Qual que é a vontade dela? Usar os recursos, usar o dinheiro que ela tem para pagar um bom advogado e fazer aquela pessoa ficar até o fim da vida respondendo o processo, certo? Às vezes a intenção do homem é fazer alguma coisa para prejudicar. Então a pessoa, por exemplo, trabalha para você. Aí ela falou mal de você, você ficou sabendo que ela falou mal de você. Essa pessoa trabalha com você, mas não foi nada relacionado ao trabalho, foi algo fora do trabalho. Como é que você vai agir em relação a isso? Será que você vai começar a perseguir ela dentro da empresa? Será que você vai começar a atacar ela? Não, você não pode fazer isso, você é um cristão, certo? Então, o que um cristão faria? Um cristão começaria a orar.
certo? E se isso extrapolar e continuar, chama a pessoa para uma conversa e diz: fulano, eu não estou aqui para te atacar, eu não quero também te despedir, mas não faz mais isso. Você dá a oportunidade para a pessoa, você sabe lidar com a vantagem. Agora tem gente que não, que tem o poder na mão, tem o recurso na mão, tem a autoridade na mão, e o que ela faz com o recurso? O que ela faz com a autoridade que ela tem na mão? Ela usa para perseguir, ela usa para atacar, ela usa para ambicionar, ela usa para, puxar as coisas cada vez mais para ela. Ou seja, não sabe lidar com a vantagem, não sabe lidar com o lugar que Deus te deu. Quanto mais alto Deus te levantar no reino, quanto mais alto, mais você vai ter que se aprofundar no Espírito. Mais os frutos vão ter que aparecer na sua vida, os frutos da humildade, da bondade, da misericórdia, São coisas que precisam aparecer na nossa vida mais do que a nossa vontade carnal. A nossa vontade carnal, ela pode atrapalhar todo o projeto que Deus tem na nossa vida. Amém? Por isso, querido, Deus tem uma grande recompensa para quem abandona as práticas do velho homem. E como eu disse, no final, a vida eterna, que é a melhor coisa que temos, é cuidar da nossa salvação que foi dada por Jesus Cristo. Amém? Por isso, mantenha-se em Deus e você vai ter uma vida abençoada, uma vida protegida, uma vida guardada pelo Senhor. Haja como um homem de Deus no reino, como uma mulher de Deus, haja com nobreza, haja da maneira certa, não da maneira errada, não da maneira truculenta do homem, mas da maneira certa. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero pedir a você que está aqui ao vivo junto com a gente, que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, certo? E se você puder, compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Nesse domingo nós vamos orar 15 minutos antes pelos enfermos. Se você mora aqui na região de São Paulo, na região de Alphaville, eu convido você a estar conosco nesse domingo às 9 horas da manhã. Nós vamos ter um grande culto e 15 minutos antes de começar o culto, ou seja, 15 para as 9, nós vamos ungir os doentes e orar pelos doentes. Então, se você quiser vir, de repente você está enfrentando um desafio na sua saúde, nós queremos interceder por você. Amém? Jesus Cristo cura. Nós não curamos ninguém, mas Jesus cura. Amém? Temos muitos testemunhos do que Deus tem feito através das orações. Inclusive, quero compartilhar um testemunho aqui bem breve, bem rápido com você. O testemunho da Rosana, ela escreveu assim: a paz. Milhares de milagres já recebi acompanhando você até hoje. Fui curada de dores no joelho, causadas por um acidente de muitos anos atrás. Coloquei o meu celular em cima do joelho e a dor desapareceu. Para a glória de Deus, Pai. Obrigado, Deus, pela vida deste homem e de toda a sua equipe. A Daiane também, ela escreveu: sou imensamente grata a Deus por ter aberto uma porta de emprego na minha vida. Estava em transição de carreira e não tenho palavras para agradecer a Deus. Estou muito feliz. Em paralelo a isso, Deus limpou as veias e artérias do meu coração, me livrou de um infarto e de um cateterismo. Deus me curou da isquemia ventricular. Deus é maravilhoso. E eu tenho aqui muitos testemunhos, poderia ficar aqui muito tempo falando para você de tudo aquilo que nós temos recebido de testemunho aqui através das orações. É como eu disse, eu não curo ninguém, certo? Não tem um pastor, um bispo, um apóstolo, um profeta aqui nesse mundo que cure. Quem cura é Jesus. Amém? Jesus é que cura. E nós temos que olhar para Ele. E eu quero dizer para você, coloque a sua fé nele, que Ele pode tudo. Amém? E o segundo anúncio é que amanhã vai começar o nosso seminário de intercessão, certo? Exclusivo para quem é aluno da academia. Mas se você quiser fazer a tua inscrição para a academia e ficar um mês só nela, para fazer o seminário de intercessão, fica um mês só. Mas eu acredito que você vai gostar tanto da academia Kindle que você vai querer ficar mais tempo, certo? O link para você que quer participar do seminário, que quer ficar nosso aluno, nem que seja por um mês, está aqui na descrição do vídeo. Certo? Se Deus falar ao seu coração que você tem que participar, você vai ser muito bem-vindo. Nós temos ali muitos ensinos que vão te abençoar, vão abençoar a tua casa, a tua família, vão abençoar, até mesmo lhe dando ferramentas
para você vencer certas situações da sua vida. Nós temos muitos módulos dentro da academia e todo mês nós temos um evento lá dentro da academia, certo? Exclusivo para quem é aluno. Então, se você quiser participar, as portas estão abertas para você. A decisão é sua, tá bom? Que Deus te abençoe. O link está aqui na descrição ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br. Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. Já compartilhou aí com 7 pessoas? Já mandou para 7 amigos? Não fez isso ainda? Por que não fez? Amém? Se Deus é tão bom, nós temos que compartilhar o que é bom com as pessoas. O que Deus tem feito, tem que compartilhar, tem que mandar sim para as pessoas. Compartilha, sabe, nas tuas redes sociais, manda para o máximo de pessoas que você puder. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora pela sua vida, amém? Eu quero orar por quem está com o peito apertado. Tem gente que chegou aqui nessa oração, que está ansioso, que está preocupado, que na sexta-feira, antes de encerrar o dia, recebeu uma notícia ruim e ficou angustiado, ficou com o peito apertado. Seja você quem for, certo? Que ficou todo final de semana pensando em como resolver isso, em como tomar a decisão certa. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero dizer para você que não existe nada maior do que o nosso Deus. Aí você diz assim, para mim, eu preciso tomar uma decisão. Eu não posso ser passivo em relação a isso. Bem, nós vamos orar então, para que você, sabe, tome uma decisão acertada, com sabedoria de Deus, debaixo do favor do Senhor. E eu sei que Deus dá saídas. Amém? Deus é um Deus que dá saídas para a gente. Seja você quem for aí, que passou o final de semana tentando resolver algo na sua cabeça, o Senhor me mandou dizer para você que isso vai ser resolvido. Amém? Isso vai ser resolvido, mas do jeito dele. Da maneira dele você vai conseguir resolver essa situação. Em nome de Jesus. Eu quero também falar com o Carlos Monardi. Deus está te visitando nesse momento, Carlos. Um sobrenome diferente. Deus te visita a ti e a tua casa. E o Senhor não deixa nada para trás. E o Senhor me falou que a porta que se fechou, Deus vai abrir outra para você. Confie no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Também quero liberar uma palavra sobre o Flávio Amaral. O Senhor está colocando as mãos no teu joelho, está restaurando o teu joelho, está trazendo um refrigério sobre você, um renovo sobre você. Flávio Amaral. Eu quero orar agora pela tua vida, quero orar pela tua casa, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela. E a minha oração é para que o Senhor traga transformação, traga mudança na vida dela, na sua casa, em tudo que estiver ligado a ela. Senhor, desfaz o laço do diabo, desfaz, Pai, todo tipo de ação maligna para tentar, de alguma maneira, destruir essa pessoa ou até mesmo a arma forjada contra ela, que seja quebrada agora no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, para que o Senhor dê uma saída a essa pessoa. Oramos para que o Senhor dê sabedoria a ela, para que ela consiga resolver as adversidades, ela consiga resolver,
aquilo que tem se levantado contra a vida dela. Vem com o teu poder, Senhor, e opera sinais e maravilhas. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, Pai. No nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo mal que tem se lançado contra essa família, para dividir essa família. Todo mal que tem lançado atritos, confusões dentro desse lar, cesse completamente. Cesse completamente. Eu oro em nome de Jesus para que os céus se abram sobre a vida dessa pessoa e que ela venha viver o extraordinário de Deus na vida dela. Ela venha ser tocada pelo teu poder, ela venha ser tocada pela tua graça, no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita essa pessoa. Visita a sua família, Pai. Visita o seu lar, tudo que estiver ligado nela, coloca a tua mão, Pai, no nome de Jesus Cristo, e dá vitória. Dá vitória para ela, dá vitória para a sua casa, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o engano das trevas caia por terra. Todo tipo de ação contrária na vida dessa pessoa cesse completamente em nome de Jesus. Senhor, dá vitória agora. Entra com provisão. Entra com milagre nessa casa, entra, Pai, com milagre, abre os céus sobre a vida deles, entra com salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que a transformação seja total, seja completa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e nós cancelamos agora toda inveja, toda maldade, toda difamação, toda calúnia, todo tipo de ataque do inimigo contra essa pessoa, que não prospere, que não avance. Senhor, nós oramos e pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, pedimos o teu sobrenatural, tocando na vida dessa pessoa, tocando na sua casa, tocando na sua família, tocando em tudo que diz respeito a ela, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua família, dá vitória, Senhor, para os seus filhos, dá vitória para os seus filhos, e que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo agora, renda-se ao poder de Jesus Cristo nesse momento. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe agora essa oração com 7 pessoas. Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame graça, derrame favor sobre a tua vida e que você possa viver no caminho do Senhor, crendo que o Senhor tem o melhor para a tua vida. Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até às 9 da manhã. When I was young, I chased the horizon. Certain peace was waiting there. I thought the storms were wrong turns taken, and every burden was unfair. So I spent years fighting the mountains, cursing every winding road, never seeing that the struggle was the thing that made me grow. The eagle learns within the wind, the oak grows strong beneath the snow, and every soul that's worth becoming must walk where harder paths may go. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to pass. The waves were not there to stop me, they were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey, every scar becomes a guide. The mountain is not in my way, the mountain is the reason for the climb. I've known loss that left me broken, I've known fear that stole my breath, I've known nights so cold and endless I could barely take one step. Yet every wound became a teacher, every failure left a mark, and every valley that I walked through placed another star within the dark. The river doesn't fight the canyon, it learns to carve its way ahead. What seems a wall to those who fear it becomes a path.
never separate or this